Conciliação, modernização conservadora e revolução passiva. Estudo sobre o conflito sob a ótica das ciências sociais. O conflito é um elemento constante e presente nos estudos das ciências sociais, desde o pensamento social pré-sociológico, perpassando questões políticas e inclusive desenvolvendo o debate antropológico. Nascente do século XIX e herdeira dos conflitos revolucionários anteriores, já aí havia diferenciação nas interpretações desse social e o papel do conflito nesses. Em Hobbes, a falta de regras levaria os homens ao estado de guerra de todos contra todos, e sob a interpretação de Macpherson, a visão sobre a capacidade individual levaria ao individualismo possessivo e à criação do mercado como lugar de excelência do conflito. Sob a ótica de Marx, o conflito é expresso na forma da luta de classes como reflexo da divisão dos meios de produção. Em Durkheim, o conflito é visto como um problema do corpo social, a anomia, que levaria à desagregação. Mas o conflito não seria um tema deixado para o esquecimento quando se fala de pensadores brasileiros. Desde o Império, tem se esbarrado com o tema ao pensar a Constituição brasileira e a forma mais eficiente de governá-la, e mais recente quando se analisa transformações sociais e políticas, geralmente de características plásticas, maleáveis. Modernização conservadora e revolução passiva são termos que se tornam chaves para entender o movimento brasileiro e captar nas suas singularidades como o conflito é entendido pelos autores. Utilizamos a pesquisa bibliográfica e a análise textual qualitativa e comparativa como método para investigar como o conflito é elaborado nas ciências sociais e no pensamento social brasileiro, articulando seus conceitos e compreendendo suas similaridades e singularidades. Podemos ver que, de forma geral, conservando suas características próprias enquanto análise, mas compartilhando semelhanças, as formas de conflito no Brasil foram atenuando-se até que se tornassem nas transformações da Revolução Passiva, mas dependendo do interlocutor, isso poderia ser visto de forma positiva ou negativa. Havia preocupação de como a massa do povo participaria desse conflito, ou até mesmo se a liberdade liberal deveria ser entregue a esse povo, mas havia preocupação se essa massa estaria preparada para isso. A relação entre a sociologia e a política é importante para nos fazer entender o imaginário político local, ou seja, o que eles imaginariam que poderiam vir a ser politicamente. E dentro dessas duas, podemos colocar o Brasil territorialista do século XIX, de grande extensão, autoritário, e com políticas centralizadoras para manter sua unidade, já que descentralizar o poder poderia ser perigoso, pois o povo não saberia usar esse poder. Dessa forma, o Estado agiria como um tutor, ensinando graças à sua racionalidade, que seria o demiurgo da organização social, criando e mantendo uma ordem desejada. Mesmo seguindo a cartilha do liberalismo americanista, ao colocar a livre iniciativa individual como centro da preocupação e a abolição da escravidão se tornar uma questão moral, Tavares Bastos considera que ela deve ser feita de uma forma lenta e gradual, para que não haja nenhuma crise social e econômica no país. Ou seja, até mesmo o americanismo de modelo estadunidense, no Brasil, permanece com características anteriores, conservando. O americanismo vindo de cima, ao contrário daquele posto em prática pelo povo, não era um projeto de reforma política e social, mas estratégia dos estadistas para manterem o poder com eles. A vontade da unidade territorial faz do país menos sobre uma comunidade de indivíduo e mais sobre o espaço geográfico. Interpretando a formação social brasileira pelas dinâmicas sociais, Gilberto Freire vê nelas uma plasticidade positiva herdada do iberismo.
ela traria consigo uma solidariedade que desfaz antagonismos, resultando em uma sociedade pacífica, hierárquica e patriarcal, sem espaço para uma organização social revolucionária. Essa falsa paz seria confundida com democracia. Para outros pensadores, como Werner Viana, a vinda do pensamento exportado europeu agiu de forma negativa para a formação social brasileira. Quando esses modelos impedem as revoluções originárias, impede-se também as criações econômicas. Então, o Estado-nação nasce sem uma economia que fosse espelho de si. O liberalismo funcionava como fermento revolucionário que resultava em rupturas capilares, mas não poderia ser o princípio da organização social sem eliminar as estruturas escravocrata e agrária, que eram a base do Estado no mercado mundial. Os poderes rurais eram fundamentais porque possuíam as variáveis território e população. Então, o liberalismo era uma teoria exclusiva das elites, pois a sociedade não estava preparada para ela. Instrumentalizada por essas elites, a razão política é preferida entre outras razões sociais e econômicas para manter o domínio territorialista e populacional. Não é então, pois, que as estruturas econômicas que moldam o Estado, mas ele mesmo que invoca as estruturas econômicas que se alinham com a estratégia de governo. A Revolução Burguesa teria se dado na forma da Revolução Passiva, passando do regime de senhor escravo para o do mercado, sem que se rompa com as elites políticas e econômicas, inclusive se utilizando do poder territorialista agrário com um trabalhador livre, contraditoriamente dependente ao senhor da terra. Essa expansão burguesa cria uma sopa cultural revolucionária liberal e, orbitando esses ideais, a antítese oposicionista é expressa pela criação do PCB. Mas a modernização econômica e social foi abraçada pelas elites, desembocando na modernização conservadora de 1930. As elites tradicionais se transformam nas elites modernas que dirigem a industrialização brasileira. A Revolução Passiva conversa com as elites políticas e com a própria esquerda. Não seria violenta e explosiva, mas teria o objetivo de inserir o elemento ativo nas transformações. Em 64, parte da esquerda rompe com esses ideais, acusando um gradualismo reformista como culpado da ascensão militar. Nos lugares das coalizões pluriclassistas, deveria ser o proletariado que definiria as políticas. Se o capitalismo não pode nascer do autoritarismo, como é no Brasil, a luta democrática no território deve necessariamente ser anticapitalista. É de questões da classe, identidade e interesse que nasceria a mobilização contra a exploração capitalista e a autoridade. A revolução passiva, ou modernização conservadora para outros, seria a obra da política territorialista, herdeira dessa, e com ela carrega características do passado e o status quo da distribuição do poder. Então, como superação, seria a relação entre a democracia política e a democratização social, como expressão real do poder do povo, que criaria uma política de erosão, que enfraquecesse a base do poder das elites vindo por baixo.